Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Fazia um tempinho que eu estava sumido, mas é porque eu estava buscando a sorte e eu achei a sorte. A sorte está aqui do meu, não está do meu lado, mas está do meu lado. Está e não está do meu lado. Estamos trazendo aqui um tema bem interessante. Eu tenho certeza que muita gente gosta desse assunto. Não sei se de praticar o assunto, mas de fazer uso dele sobre outras circunstâncias, com certeza. E aqui nós vamos falar sobre o tarô, um apanhado geral sobre tarô, a parte séria, a parte de como que o tarô deve ser. E a convidada, conheço ela há muito tempo, uma honra ela estar aqui, a Jaqueline. Ela vai falar para nós sobre. Eu não sei se dá para dizer se é uma técnica, se é uma ferramenta, o que, que é. Ela vai explicar para nós. Jaqueline, seja bem-vinda aqui no horário nobre. O espaço é teu. Eu que agradeço o convite. Quando a gente fala de tarô, dá para falar de muita coisa. Só para falar, antes da gente entrar de fato no assunto, né? São 78 cartas, e quase todo mundo que estuda tarô fala que dá para estudar os arcanos maiores, que são 22, um único tarô, um único arcano, a vida inteira. Então, assim, é muito assunto. Poxa. Porque né, tem muito simbolismo, tem muitos arquétipos, tem muita história, cada um também tem a sua visão, e então, assim, é um assunto vasto. Hoje acho que a gente vai conseguir introduzir mais ou menos o assunto, entender o que é o tarô e trazer aí algumas informações a respeito desse assunto. Nossa, que coisa! Uma carta você consegue fazer todo Hum. um A, destrinchamento a interessante. maioria dos tarólogos, assim, começam, assim, a maioria dos livros sobre tarô sérios começam dizendo isso. Olha, este livro vai explicar, né, contar a história e tal, mas um único arcano você consegue estudar a vida inteira, se dedicar a um único arcano se for necessário, porque tem muita informação, né? Que interessante. Muito legal. Você me deu uma ideia. Mas depois Ah, desta, a gente conversa mais a respeito, vou. fazer um estudo mais aprofundado da coisa. E não é. É interessante. Tá. Mas vamos lá. Então, conta um pouquinho para nós como que surgiu esse teu interesse pelo tarô, a tua evolução, o teu aprendizado, o que, que te levou e a tua opinião sobre o tarô, os aspectos históricos, o que você pode contar para Tá. nós a respeito disso? Olha, eu acho que como você brincou no começo, que muita gente acaba tendo interesse ou pelo menos uma curiosidade, eu também sempre tive. Hum. Essa curiosidade do tarô, eu lembro que teve uma colega que trabalhou comigo que lia, uma vez ela leu para mim. Eu lembro que fiquei encantada com as cartas e ao mesmo tempo eu lembro, meu Deus, como que ela consegue entender? Porque, né, aquele baralho grande, 78 cartas, fala assim, não, esse negócio deve ser um quebra-cabeça. Eu jamais seria capaz disso, ainda que tivesse um certo fascínio. E uma vez eu estava na livraria, tinha um livro, assim, guia de tarô básico, um livro pequenininho, e eu falei, sabe o quê? Vou comprar. Comprei e guardei. Numa fase, sei lá, acho que, sei lá, 3, 4 anos depois, o livro ficou guardado e eu não mexi nele mesmo. Achando que, assim, é legal, mas não é para mim. Esse negócio nunca vai entrar na minha cabeça. E aí, numa fase que eu estava cheia de problemas e cheia de coisa para resolver, e aí, para fugir, talvez, até desses problemas, falei, eu vou começar a ler aquele livro. E aí comecei, o livro explicava coisas bem básicas da história. A história do tarô é meio complicada, porque a gente não sabe direito a origem, assim, 100% não dá para dizer, né, Uhum. assertivamente qual que é a origem.
E aí eu comecei a ler isso, a descrição das cartas e possíveis leituras. E era um livro, assim, até com exercícios no final. Imagine, a partir do que você leu, se tivesse tal carta numa tiragem assim, assim, assada. Aí, o que você pensaria? Aí eu falei, tal carta, tal coisa, tal carta, não sei o quê. E aí batia com, vamos colocar assim, gabarito, né? Aham. Até que esse negócio não é assim, é complexo, mas até que rola. E aí fui atrás de comprar um tarô e outros livros, né? Porque eu vi que aquele era um livro, devia ter, acho que umas 150 páginas e com mais ilustração, um monte de coisa, então assim, não tinha tanto conteúdo. Aí acabei comprando uma coleção que era desse mesmo autor, que são 3 volumes, acabei lendo. Aí comprei um tarô, daqui a pouco já comprei outro, daí já comprei outro, né? E fui vendo que outros autores diziam outras coisas, e aí fui construindo, digamos assim, a minha relação com o tarô, que eu acho, né, que todo mundo que lê tarô, eu acho assim, que ou você vai criando a sua relação com o baralho, ou você segue uma cartilha, né? Então, você tem livros, por exemplo, que falam sei lá, que você vai pegar um livro que tem um alemão que ele tem um livro, por exemplo, que ele conta a história do tarô como se fosse a jornada do herói. Então, cada carta do tarô é uma fase da jornada do herói, né? Para mostrar qual que é a história dos 22 arcanos maiores. Tem livro que você pega que está lá assim, carta do mago, significado, início, abertura de caminhos. Então, assim, aí vai do que você se conecta mais. Se você quer esses livros e quer estudar a partir dessas palavras-chave e fazer leituras a partir dessas palavras-chave, ou se você curte estudar mais e abrir mais os horizontes, né? Mas basicamente começou assim, e aí, claro, você conta para um, conta para outro, né? Dos mais próximos, então, né? Comprei o livro, tirei, não é que tal coisa saiu e fez sentido. E aí comecei a tirar para algumas pessoas mais próximas. E aí começou a fazer sentido, né? Também, porque eu acho que isso é importante, né? Porque senão também não adianta, né? Você fazer, eu achar legal e não fazer sentido para as pessoas que acabam pedindo a leitura. E, enfim, e aí fui lendo e estudando e estamos aí. O interessante é que você falou você falou de um jeito assim que vem muito de encontro com o estudo da espiritualidade. Por Sim. que eu falo isso? Porque você criou no teu mental uma identificação com o tipo e a forma. Como você falou, se eu quiser estudar os aspectos históricos e pegar o autor A e tal coisa, é uma coisa. Não, mas eu me relaciono com isso. E eu vi que isso estava dando certo, porque a tua intuição estava indo bem, o teu estudo, e você às vezes nem sabe de onde vem o conhecimento quando você vê tá praticando. É interessante. E essa questão que você falou de comprar o livro, e já no que pegar o livro, isso aqui não é para mim, e ficou na estante, é que você já estava sendo preparada para alguma coisa, que não era aquele momento. Sim. Mas não sei se você conseguiria comprar o livro hoje. Por isso que ele ficou na tua estante um tempo, porque por algum motivo ele ia servir para você. Interessante. É o que eu falo, cada um tem um começo, né? Cada um tem uma história. E é um universo, né? Porque agora só voltando, né? Assim, essa curiosidade, quando você fala, vou usar o termo mais popular, cartomante, né? Essas que a gente vê aí no post, né? Nem me fale nisso. Mas traga o seu amor em 7 dias, né? E aí normalmente tem lá cartomante, tem tarô, sei lá o quê. É muito estigmatizado também nesse sentido, né? Sim. E quando você começa a estudar, você começa a ver que, primeiro, né? Acho que daí também a gente pode voltar a isso depois, que eu acho que é entender que também os arcanos, as cartas, elas têm a sua simbologia, mas acho que também tem muito essa coisa de você se conectar e acreditar que é energia.
né? Então, Sim, assim, eu vou tirar aqui, o João me pediu que é uma pergunta, então, assim, eu vou me concentrar e vou fazer aquela pergunta, e as cartas vão vir de acordo com a energia que está relacionada àquela situação. Então, assim, acreditar nisso também, eu acho que é uma coisa que é importante para se conectar também, né, com aquilo que você está fazendo. com certeza. Antes que eu te pergunte uma outra coisa, você falou das plaquinhas de Hum, poste, né? Eu fico impressionado quando eu leio a seguinte frase: faço qualquer tipo de trabalho. Isso me uau! assusta. Sim, Isso me sim, assusta porque eu não sei com quem eu estou lidando. A sim. pessoa tem que se atentar muito a algumas palavras-chave ali. Mas você Né? sabe que assim, tem isso também, mas acho que claro que eu tenho também a minha profissão, o tarô entrou como hobby e eu estudo, porque também tem isso também do estudar tem a ver com o meu perfil, né? Eu gosto eu Sim. gosto de ser autodidata e de sentar, estudar e tudo mais. Mas isso é engraçado porque eu também não gosto e não posso tá, né, morder a língua mais para frente, mas assim, não é uma intenção minha, por exemplo, trabalhar propriamente com isso e sair, Aham. ganhar a vida tirando tarô, também porque eu acho, porque eu já vi pessoas que me procuraram assim, tua irmã falou que, né, você pode tirar para mim, ou um amigo, não sei o quê, né, porque as minhas conexões acabam sendo mais essas, e eu tiro, sem nenhum problema. Mas é muito engraçado porque as pessoas vêm muitas vezes com essa mentalidade da cartomante do poste, entendeu? Do poste. A cartomante do poste é ótima, né? A tomate Mas do assim, poste ficou bom isso, hein? ficou, né? Porque vem com essa mentalidade, né? Assim, e aí, ele vai terminar comigo? Ele tá me traindo? Porque no fundo acaba ficando muito assim, porque o tarô ele pode servir para isso também, né? Quer dizer, me ajudar a entender determinadas situações, mas ele pode ser muito mais, né? Ele pode te dar conselhos, ele pode te apontar caminhos, então ele não Exato. precisa necessariamente ser só essa coisa do eu vou arranjar um namorado, eu vou casar, né? Eu vou É, arranjar um emprego, e que isso eu acho que está meio que nesse imaginário desse tipo de pessoas que procuram, né, a cartomante do poste. exatamente. Você falou muito bem. Ele pode te ajudar a abrir caminhos, te Sim, dar uma direção. sim, Mas muita gente fica preso ao mundano, né? sim. Ai, aquela coisa. Ai. E aí e aí é uma característica minha, né? Por isso que eu falo, eu acho que eu não daria muito certo para trabalhar com isso, porque aí as pessoas querem, na verdade, às vezes, que a resposta do tarô resolva a vida. Uhum, Ela não vai te resolver a vida, né? Ela vai te apontar caminhos, né? Mas resolver exato. a vida ela não vai, né? Então, às vezes, eu falo porque assim, já teve situações de, vamos supor, né? A carta da Lua. A carta da Lua é uma carta que, assim, de maneira bem simplória, a gente pode pensar assim, é sair da tua zona de conforto, é você fazer algo diferente, né? Com uma atitude diferente, com uma postura diferente. Sai isso na tiragem, eu falo isso para você, é você que tem que sair da tua zona de conforto, é você que Sim. tem que agir diferente, né? O tarô não vai fazer isso para você. Ele está te É. apontando o caminho, mas as pessoas normalmente querem o quê? Que ele já resolva a vida, né? E aí Isso acontece muito nos trabalhos espiritualistas, espirituais nas casas, isso. né? Nos centros de umbanda, kardecismo, as pessoas vão lá e acham que o cara que está dando o passe, fazendo a vibração, vai arrumar a vida do ser. Mas se Sim. ele não mudar de postura, não Uhum. fazer aquela reforma íntima dele, não vai rolar. Me conta, quais os principais tipos de tarô que tem, assim, que você conhece? Então, tarô, E a tarô. finalidade de cada um, né? Se tem o tarô A, tem Não, uma finalidade X. não, tarô é tarô. Tarô São é tarô. 20 tarô é tarô, 22 arcanos maiores e 56 menores, tá? Os maiores,
Tem representações mais abrangentes, digamos assim, são arquétipos mais abrangentes, então tem a carta do imperador, da imperatriz, do papa, do diabo, da morte, e você tem os 56 menores, que são os naipes que a gente conhece, né? Então, paus, ouros, copas e espadas. Isso. Então, o que pode acontecer? Você pode. Normalmente, o clássico, que a maioria conhece, é o tarô de Marsella, que é meio que assim, ele é mais icônico. A maioria dos tarôs que a gente diz que são sérios, digamos assim, usam o mesmo tipo de simbologia. Mas o que você pode ter? Você pode ter, e se você procurar, você vai achar. Então, por exemplo, tarô do gato. Então, as cartas, em vez de ter, sei lá, em vez do imperador ser um homem, é um gato, mas ele está com todos os elementos da carta do imperador, entendeu? Com o mesmo tipo de simbologia, são os mesmos 22. Então, tem tarô, por exemplo, se eu não me engano, acho que do Leonardo da Vinci tem. Então, assim, alguém pegou pedaços de obra de obras maiores do Da Vinci, segmentou, isso aqui pode ser a carta do eremita, aí vai lá e faz com as obras do Da Vinci, não que ele tenha feito, né, um tarô, Sim. mas que pega essa, mas assim, são as 22 cartas mais as 56, entendeu? Aí você tem, por exemplo, o que eu tenho, que é um dos meus xodós, o Salvador Dalí fez um tarô. A mulher do Olha, Salvador Dalí gostava de ler tarô. Não sei, na verdade, agora não sei mesmo, se ela gostava só de ler ou se ela era tarotista mesmo, enfim. E aí ele fez, até por causa da mulher, ele desenhou e fez um baralho, né? Mas aí, mesma coisa, são 22 maiores, 56 menores. Então, você pode mudar você pode mudar o tipo do desenho, você pode mudar, né, esse estilo, mas o tarô são 78 cartas. interessante, uma coisa que eu não imaginava. A base é a mesma, né? A base é a 22, mesma. 56. Agora, Isso, se você vai usar a figura do gato, da esfinge, isso, do Da Vinci, é uma isso, questão pessoal de cada um. Mas o efeito que você vai ter, os resultados, dependendo da conexão que você tem com o isso, objeto, que é o baralho, e com a isso. energia que está envolvida, vai ser o mesmo. Pra você ter uma ideia, tem tipo o tarô do Kama Sutra. Kama Sutra, olha. Entendeu? Daí são lá imagens, né, do Sim. Kama Sutra, mas segue os. Aí, claro, se você quiser, você pode, sei lá, vou usar o tarô do Kama Sutra para tirar só de perguntas ligadas a essa parte de relacionamento, sei lá, entendeu? Sim. Você até Uhum. pode. Eu tenho eu tenho, por exemplo, um que é bem bonito, que é o tarô dos orixás. Então ele faz uma analogia, então, sei lá, a imperatriz é Iemanjá. Hum. Então você tem Uhum. essas correlações, na verdade, né? Tem tarô Uhum. mitológico. Então pegam figuras mitológicas, então a carta lá do agora estou chutando, mas acho que é isso. A carta do diabo é o Hades, né? Então você faz essas correlações. O que eu faço? Eu gosto, porque como eu gosto de livro, eu gosto de. Então eu gosto também. Se eu posso ter, eu compro os tarôs porque eu acho bonito também como objeto. Sim. Mas aí, quando eu vou fazer a leitura, mesmo que eu esteja com um que seja muito diferente do que é o padrão que a maioria usa como referência para entender os símbolos e para fazer as leituras, é o de Marsella. Sim. Então, assim, se eu tiver com um que não tem nada a ver com o de Marsella, eu peguei lá a carta, eu vou lá na minha informação do que diz aquela carta, entendeu? Qual que é a Entendi. simbologia que está lá. Então, para mim, eu não fico. Tem gente que não gosta, que acha, por exemplo, tem o tarô de Tote, que eu também não tenho, que foi o Crowley que fez. Aí tem gente que já associa com algumas outras coisas de magia e tal, Uhum. e aí acha que se você manipula esse tarô, você está lidando com energias mais densas, né? Eu acho que vai da intenção de quem está Concordo trabalhando, com você. né? Exato. Mas Aham. eu acho assim, se a pessoa, se o cara acha que se ele está lidando com aquilo, ele está lidando com essa energia, e ele está fazendo isso porque ele quer,
né? Eu acho que vai dessa situação e dessa postura. O adensamento energético vem da pessoa. Eu acho também. Não vem do tarô, do baralho, porque você pode pegar o tarô Kama Sutra, o tarô dos orixás, e Isso, você faz um link com aquilo que significa lá no tarô de Marcelo. Então, exatamente. se você for abrir o tarô para mim com o baralho dos orixás, eu vou ter o mesmo resultado com você do que se você abrisse o de Isso, Marcelo ou do Kama Sutra. Porque isso, no teu link que você faz, o teu aprendizado que você teve tal carta significa A, tal isso. carta significa B. O adensamento energético vem Hum. da tua intenção. Aí é outra questão. Aí vem tarô de poste. Isso. O pessoal cobra bem, alguns cobram bem, para Sim, fazer qualquer negócio, sim, né? sim, Infelizmente, em toda a técnica, em toda a religião, em todo o sistema que envolve esse tipo de coisa, tem o lado bom e o lado ruim. Nós temos sim. advogados bons e advogados ruins, médicos sem ética, médicos com ética. Temos pessoas na espiritualidade que são do mesmo jeito. Exato. E quanto maior o aprofundamento e maior o seu grau de responsabilidade com aquilo que você se propõe, Uhum, a tendência de adensar energias é muito menor, com uhum. certeza. É. Né? Isso vai da pessoa, com certeza. Falando nisso, né, tem uma pergunta sobre Diga. isso, sobre a ética e os princípios básicos da espiritualidade, se são relevantes na prática do tarô. A gente Eu falou acho que isso de uma outra forma. sim. Eu acho que sim. E eu acho que a gente pode pensar isso de várias maneiras. Então, um dos motivos que faz com que eu também acabe abrindo e tirando cartas para as pessoas mais próximas é porque elas me conhecem e eu me sinto também à vontade para falar do jeito que eu quero e sem, Sim. né? Inclusive de dizer não vou fazer essa pergunta, né? Não vou te. Porque aí acho que tem várias questões, né? E aí eu acho que a gente falou brincando, mas acho que acontece muito, né? Porque aí, voltando três casas, né? A maioria, porque quando uma pessoa procura, seja um tarólogo ou qualquer outro tipo de tratamento, normalmente é porque ela está precisando de algum tipo de ajuda, né? Ela já não. É difícil alguém dizer, eu quero tirar tarô só porque eu quero, né? Então, normalmente ela É. já está com algum problema. Essa já é uma questão. Então, o que eu vejo às vezes é que as pessoas vêm também muito com essa coisa de querer uma resposta do jeito que elas acham que tem que ser. Então, eu às vezes. Então, eu sou meio. Assim, já aconteceu de. Vou ganhar um dinheiro fácil? Não, não vai. Não vou nem abrir o tarô. Não, não vai. Dinheiro fácil não tem, né? Não preciso abrir o tarô para tirar, para entender isso, né? Olha, já que até tem, só que não sou eu que vou te dizer como é que você vai fazer. Exato, né? E Né? tem outras coisas que eu acho que entram nessa questão ética, que é, por exemplo, eu não gosto de. Meu marido está me traindo, né? Por quê? O que eu posso fazer? Eu posso fazer. E eventualmente eu faço. Eu penso assim, numa carta pensando na energia do sim e uma carta pensando na energia do não. E aí, se a história que eu contar do sim bater, é provável que sim. Se a história que estiver batendo é do não, entendeu? E Entendi. aí, mas eu não vou chegar e dizer assim, olha, sim, tá traindo. Olha, sem vergonha, tá traindo sim, olha aqui o que saiu. Porque aí eu acho que a gente é o tipo de coisa que a gente entra também no livre-arbítrio, às vezes, das pessoas, né? Tem, E eu não sei como que a pessoa vai reagir, né? exatamente. É, porque eu posso. Porque às vezes para mim é só uma tirada de carta, mas para a pessoa aquilo pode ser devastador. E eu não sei como que ela vai agir a partir daquilo. Então tem coisas que eu não que eu acho que é importante manter essa questão ética, né? Não, É. nem tudo se pergunta, nem tudo se
se resolve porque, na verdade, aí volta também, volta 3 casas, né? O tarô não resolve a tua vida, ele te dá caminhos, né? Então, eu posso te apontar algumas coisas que as cartas trazem, mas... E aí tem uma outra coisa que... Aí eu tô falando por mim, e eu sei que não é todo mundo que pensa assim. Quando o assunto é muito delicado, nesse sentido, e você vê que a pessoa está numa situação... A pessoa está frágil naquilo que ela está perguntando... você tem uma responsabilidade com aquilo que você vai dizer, né? Então, acho que é importante, então, assim, acho que é importante ter esse posicionamento ético de saber como conduzir, inclusive, a tua resposta, né? Até para você não induzir a pessoa a fazer ou ter alguma atitude depois que não vai ser muito legal, né? Exatamente. Isso vem de encontro, como diz você, voltando a algumas casas, né? Isso vem de encontro com um trabalho mediúnico. Uhum. Também a pessoa chega lá, precisa de ajuda, precisa tá em prantos às vezes, né? Não está bem, não está nada bem. E quem é médium, consulente, recebe uma entidade, alguma coisa, vamos pegar um centro de Umbanda, por exemplo, que vai falar alguma coisa, tem que ter a sensibilidade de, Uhum. mesmo percebendo que a coisa não está legal, falar do jeito mais ético Uhum. possível para a pessoa entender e sair de lá tranquila. Não com Uhum. vontade de matar alguém ou se matar. Exato. Esse é um perigo. Isso é um perigo. Como você falou, você está mexendo com energia, você está mexendo. Você abre o baralho, para você é Uhum. uma coisa normal, mas para quem está recebendo aquele impacto, Uhum. rola. E às vezes o que acontece, tem tarotista que vai dizer que não é bem assim. Mas às vezes você faz a tiragem, você faz esse negócio, tá estranho. Não tô entendendo, sabe? Tá um negócio truncado. Eu entendo que ao pé da letra eu posso fazer a leitura. Ah, essa carta significa A, essa B, aquela C e tal. Mas no conjunto é uma coisa estranha. Não sei se sabe, tá meio truncado aquele negócio ali. E aí, às vezes, também eu falo: olha, tá meio truncado, talvez agora não seja a melhor hora para perguntar isso. Vamos Sim. voltar isso daqui uma semana, 2? E às vezes acontece, você tira a mesma pergunta 15 dias depois, o jogo já sai mais claro, não sai uma coisa tão truncada, tão, Sim. sabe? Porque às vezes a energia também não está propícia, eu acho que para isso, né? Exato. Então, aí e às vezes assim, às vezes eu tenho uma amiga que eu sempre tiro para ela, dela fala: "Não, mas lê do jeito que tá". Aí eu falo: "Tá estranho", né? Melhor a gente dar um tempo porque, né, não parece que está muito claro. É como você conversa pela primeira vez com uma pessoa, olha, temos que dar uma limpada. Não, mas e o Aham. problema? Temos que dar uma limpada para mexer no problema. Uhum. Mais ou menos nessa linha. A energia está truncada. É. Vamos esperar mais um pouquinho. Não é um momento bom. O nome disso é responsabilidade. Uhum. É uma forma responsável de você pensar. É. E dentro dessa seara de abrir cartas e ler as coisas, dentro ainda dessa questão, cobrar. Por que eu estou entrando nessa questão do cobrar? Porque muita gente estuda as coisas e vai trabalhar Uhum. cobrando algumas coisas. Por exemplo, psicoterapia é cobrada, Sim. né? Um trabalho com radiestesia, uma mesa radiônica, é cobrado. Uhum. Nossa, vai cobrar horrores, não sei se... Essa questão do cobrar, qual é a tua percepção, o que você observa entre os que você conhece que praticam esse tipo de... Então, É legal, não é? é o seguinte, eu não vejo problema, porque eu acho pela mesma lógica da radiestesia, por exemplo, Sim, ou da psicoterapia. Eu acho que porque não é assim, é um dom que eu tenho, eu não precisei estudar, eu nasci com isso e comecei a abrir tarô sem nunca ter estudado nada. Acho que tem o estudo, tem a prática, tem. Então, assim, não.
Então, nesse sentido, eu acho que... Eu não estou falando, por exemplo, de um trabalho que aí eu acho já mais complicado, sei lá, um trabalho mais mediúnico, digamos assim. Sim. Né? Um Sim. trabalho num centro de Umbanda, por exemplo, né? Que aí Sim. a gente sabe que tem lugares que, né, fazem esse tipo de coisa. Então, eu não acho errado. Agora, o que eu acho complicado, e isso acho que serve para todas, serve para radiestesia, enfim, para qualquer outra, que é o que eu acho que muita gente faz, que é de querer deixar o consulente meio que dependente, sabe? Essa coisa de... porque aí eu acho assim, uma coisa é você abrir o jogo, conversar com a pessoa naquilo que ela precisa, porque também tem isso, né? Eu posso abrir o tarô de várias... Tem uma infinidade de formas de jogar, né? Então, assim, eu posso jogar ali para a pessoa, para aquilo que ela precisa, ela pode ir embora e nunca mais voltar, porque ela não precisou mais, né? Aquilo não Exatamente. fez mais sentido. Como eu entendo que tem pessoas que podem gostar e podem querer sempre voltar, porque é da pessoa. Mas aí a gente sabe que tem aquele tipo de... Eu vou colocar profissional, né? Assim, com aspas, com várias aspas, que é o cara que gosta de criar uma dependência, né? Porque tem gente que também gosta dessa dependência. E isso é uma das coisas que faz com que eu também não gosto... Para mim, até porque eu tenho as minhas outras atividades, por exemplo, atender mais pessoas, porque eu percebo que, assim, às vezes eu tiro para algumas pessoas que são conhecidas e tal, e aí começa, ai, Jaque, aconteceu tal coisa, você pode tirar para mim? Aí você fala, meu, eu tô no meio de uma reunião, eu tô no meio, não é assim, né? Eu não ando na rua com o tarô, né, no bolso e acontecer qualquer coisa, eu vou tirar ali e tudo vai se resolver dessa forma, porque ele pode ajudar, mas a gente também tem que viver a vida sem estar o tempo inteiro consultando, né? Com certeza. Então, eu acho que tem essa situação que eu acho que é complicada. Claro, além de criar dependência, acho que é uma questão, e a outra que a gente sabe, que eu acho que você também tocou nesse assunto, seja na psicoterapia que você citou, sei lá, mesmo um reiki, enfim, que é também cobrar um valor que é justo e adequado, né? Você não vai cobrar um valor que é absurdo e que a gente sabe que tem, né? Essas figuras que se intitulam magos e e que aí querem, né? Aí, enfim, é quase que marcar horário com Deus para marcar a consulta com o cara, né? Para ter acesso àquilo. Então, aí eu Eu acho que é sei de um complicado. caso. Eu sei de um caso que o cara mora, sabe onde ele mora? Ele só mora no Ecoville. Isso eu não conheço. É. Então, é assim, a pessoa, se você, essa informação me veio por um terceiro, sabe? Uma outra pessoa que comentou, nem perguntei qual era a fonte, mas a pessoa que me falou é confiável. Então, para você marcar alguma coisa, o cara que nem você falou, mago, ele é mago, é Isso. Deus. Por exemplo, nós estamos agora no começo de Tem uma bola outubro. de cristal na entrada, né? Isso, você só consegue marcar com ele metade de novembro, 40 dias Entendi. depois. Então, até lá tem um problema, ou está resolvido, você se mata. Uma consultinhas básicas de 500, 600 reais Então. por vez. Uhum. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que Sim. tenho que me acertar depois. Porque eu acho que Uhum. existe um grau de responsabilidade Isso. quando você assume uma postura e faz. Se você for fazer disso para enriquecer Uhum. que eu falo, enriquecer só monetariamente, porque você não está enriquecendo espiritualmente. Uhum. Porque veja só, a forma como você colocou a leitura, os links que você faz, o estudo que você teve, a responsabilidade que você tem com a pessoa de falar tal coisa A, B ou C, te dá uma e a pessoa vem buscar uma ajuda e você abre um caminho para ela. Você ao mesmo tempo que está ajudando, você também está aprendendo. Você Uhum. também está Sim. enriquecendo com esse conhecimento. E você começa a ver que às vezes a tua vida não tem tanto problema quanto Uhum. aqueles que vêm te procurar.
Sim. Isso não é só para o tarô, né? Para toda terapia que envolva esse tipo de coisa, energia, a própria psicoterapia, terapia de vida passada, que também lida com esse tipo de coisa. Então, a gente observa que as pessoas, quando levam a sério, mesmo cobrando o preço justo, elas Uhum. enriquecem espiritualmente, elas melhoram Sim. junto com os pacientes. Sim. É incrível isso. Experiência própria, e tem pessoas que me cercam também que vêm Uhum. confirmar. Agora, quando vai na intenção, vou chutar o balde e vou ficar rico com isso, É. azar dos trouxas, aí a coisa complica. E o problema é que tem, como às vezes falta também muita informação, e aí entra naquilo, o cara fala o que a pessoa quer ouvir, né? Manipula. E daí, enfim, e aí é complicado, né? Com certeza. Olha, vou falar uma coisa para você. Diga. Você, você daria uma boa taróloga honesta. O que falta é tempo. Falta. Você tem outras coisas, você tem a Sim. gente, tem o nosso trabalho, é que nem você trabalhar com qualquer outra técnica, Sim, sim. né? Me diga uma coisa, eu já ouvi falar, particularmente, tá? Quando você falou em tarô de Marsella, que é o mais usado, que daí você fez tem o dos orixás, o tarô cigano é o mesmo? É outra coisa. É outra coisa. É outra Eu já coisa. ouvi falar em tarô cigano. Então, vou ser bem sincera para você. Eu conheço, mas muito pouco. Não, nunca Sim. estudei ele. É outra formulação, são outras cartas. Eu nem sei te dizer qual que é, mas não são 78. É um baralho, Aham. baralho menor, mas é outra história. E o objetivo É seria o o mesmo. mesmo, né? Sim, sim. Mas aí o que muda é a simbologia das cartas que vai mudar. Eu imagino que porque no tarô existem algumas que a gente fala que são umas tiragens clássicas, né? Aham. Então, dependendo da pergunta, você tira naquela mesma disposição de cartas, né? Dá para tirar, por exemplo, que também às vezes é comum, a pessoa quer tirar tarô porque quer, né? Ai, você tira tarô, ai, que legal, tira para mim. O que você quer? Não sei, né? Tem isso também, né? A pessoa olha e diz, não sei o que eu quero, né? Então, você tira a roda, eu tiro a roda astrológica, né? Então, na astrologia, a gente tem 12 casas, né? Cada Uhum. uma das 12 casas é uma área da vida, então você tira 12 cartas. Então, sei lá, a casa 4 é a casa da família, do lar, do passado. Então, como que está agora esse aspecto da tua vida? Como que está relacionamento, trabalho, comunicação, que são as 12 casas astrológicas. Então, são formas de tirar. O tarô cigano, eu sei que assim são outras tiragens, Uhum. outra simbologia, não, assim, não sei te dizer exatamente como que manipula ele, Tá. mas é outra história. É outra. Objetivo é o mesmo, mas é uma outra, Isso, é outra né? É outro linguagem, porque baralho. a gente pode falar que o tarô, além de tudo isso, ele é uma linguagem, né? Então, Uhum. cada carta traz um significado porque tem a ver com essa linguagem. Então, o tarô cigano, ele tem outra linguagem, mas ele serve para o mesmo propósito. Uma curiosidade que eu tenho. Uhum. Vamos ver. Tudo bem, você tem lá as suas cartas, você vai abrir o tarô para alguém. É comum todos que trabalham com, que leem, chegar na primeira rodada, falar assim, corta em 3. É normal isso? Essa prática? Ah, Para tem você. algum. Sim, eu não faço isso, Tá. mas Corta tem em gente que 3, aí a sim. pessoa vira um bolo, outro bolinho de carta, outro bolinho de carta, aparecem as figuras. E partindo dali, daí a pessoa mistura, aí abre lá, tira 9 cartas, 7 cartas. Não sei se você faz dessa forma. Não, eu faço.
Aí, assim, também, cada um faz do jeito que aprendeu, do jeito que acha que é o certo. Eu acabo embaralhando 7 vezes. Todo baralho. 7 vezes, isso. Eu sempre trabalho com os maiores e os menores separados. Os 22 e 56. Porque vamos assim, tentando, tipo, tarô em 2 segundos. É como se os 22 fosse conteúdos mais macro e os 56 micro. Você consegue pegar a miudeza a partir dos 22. Então, eu sempre trabalho com eles juntos, mas eu embaralho separado. Fez sentido? Então, por exemplo, a tiragem mais clássica que tem, a gente chama que é o peladã. Então, você faz uma cruz. Então, você coloca 4 cartas e uma no meio, né? 4 que formam uma cruz e uma no meio. Então, e aí eu faço com os maiores. Se eu acho que preciso de algum esclarecimento a mais, em cada lugar tem um significado, né? E aí, se eu acho que eu preciso de mais alguma explicação, em algum menor, em algum lugar específico, para me ajudar a esclarecer mais aquele ponto. Que interessante. Legal. E, lógico, o resultado, para quem trabalha como você, principalmente, que vai ser o mesmo. Se a pessoa abrir em 3, depois abrir 9 cartas, ou fazer o que você faz, embaralhar tantas vezes, separa o maior do menor, você vai ter o mesmo resultado. Muita gente não tem essa compreensão. Às vezes a pessoa acha que o fato da Jaqueline fazer desse jeito é muito melhor do que aquele que só abre o baralho daquele jeito. O que ele vê daquele jeito? Ela vê tudo. Na verdade, todos veem tudo, né? Esse peladã é o clássico, né? Mas tem outras formas de tirar. E daí isso é muito engraçado. Às vezes, quando eu estou tirando, eu acabo tirando bastante o peladã, mas dependendo da pergunta, eu já sei que o modo como vai sair a resposta não é muito bom nesse formato. Entendi. E aí, às vezes, quem está comigo... Por que você está tirando diferente agora? Né? A pessoa fica assim, o que tem de diferente agora? Porque você está tirando cartas de outro jeito. Então, depende. Alguns tarólogos que eu já estudei, eles são bem claros em afirmar o seguinte: existem essas tiragens clássicas, que a maioria conhece, mas todo tarólogo tem a possibilidade de criar a sua forma. Porque como você mentaliza antes de tirar, né? Eu estou tirando essa carta com o intuito de tal conteúdo, né? Para tal objetivo, em tese, você pode criar as suas tiragens, né? Desde que você saiba o que você está fazendo. Claro. Porque você tem um embasamento, né? Você estudou para isso. Você conhece o significado das figuras. Agora você mentalmente vai associar com o teu conhecimento, vem a tua intuição junto, e você vai fazer o teu modo de tirar. Isso. Que eu acho que às vezes é muito mais válido do que seguir uma certa cartilha. Porque às vezes não dá certo a cartilha, né? Não dá certo. Porque é o que eu falo, por exemplo, desculpe, mas esses livros que trazem assim, tal carta, 2 palavras-chave. Vou te dar um exemplo. Tem uma carta X lá, gravidez. E a outra, sei lá. Dependendo do que você vai tirar, se eu sigo só essa cartilha, o que a gravidez tem a ver com o assunto que eu estou tirando, né? Então, assim, por isso que eu acho importante abrir e aí também tem isso. Conforme você vai tirando, você começa a fazer outras associações, né? Nossa, sempre sai essa carta quando acontece tal coisa. Então, eu posso começar a associar também, e aí você vai criando, né? Então, depende também de qual cartilha você quer seguir, né? Conversar com quem sabe é outra coisa. Antes da gente ir para o final, nós estava falando dessa questão, por que a pessoa pergunta por que está tirando diferente, né? A gente observa isso. Eu fui dar um banho um tempo. Então, se você olhar assim, um trabalho de umbanda, né? No centro, né?
Tem gente que questiona o porquê que o trabalho do lado tem mais vela que o do Tá. outro. Aham. Aquele trabalho é mais poderoso. Não, Uhum. gente, não é. São as linhas que acessam, a simbologia é outra. Uhum. E isso, quando envolve essas coisas, a gente sabe que a pessoa. Mas é que nem você falou, agora há pouco. A pessoa chega lá, ela está muitas vezes com medo, está carente, Aham. está desesperada, ou precisa trabalhar, ou está com Uhum. um diagnóstico de alguma doença que não sabe direito o que é. Então você tem que entrar Uhum. nessa. Você não vai pegar para Uhum. você a vibe, porque em trabalho desse tipo, a gente não tem que pegar para nós, né? A Uhum. gente entra, analisa, ajuda e sai. É assim que tem que ser. Senão a tua vibração vai para o espaço, né? Em 2 tempos acabou. E isso que você falou é engraçado, porque às vezes as pessoas têm dificuldade também de falar qual que é o problema delas. Uhum. Justamente porque às vezes, dependendo, né, cada um reage, né? Às vezes a pessoa já está fragilizada, enfim. E Exato. aí que eu acho legal, porque daí a pessoa, você vê que a pessoa quer e ela não sabe como te dizer aquilo que ela quer, porque ela não quer abrir, na verdade, né? Ela E fica aí com quando eu receio de falar aquela coisa lá. quando eu tiro a roda astrológica é legal, porque daí eu já tirei, você tem uma ideia, eu já tirei roda astrológica para gente que eu nunca vi pessoalmente, assim. Você tira para não sei, sabe assim, alguém, você tira, aquela pessoa está precisando, você tira, daí eu tiro, gravo o áudio, mando para a Uhum. pessoa, e aí a pessoa fala assim: meu Deus, você descreveu minha vida, né? E aí, a partir disso, aí a pessoa se sente. Porque de como ela viu que bateu aquilo que você falou, aí ela fala: então, pera, sabe quando você falou tal coisa? E aí que ela vai chegar onde ela queria desde o começo, mas que ela não teve coragem de falar desde o começo. Quer dizer, você às vezes dá uma volta maior, Aham, mas chega lá no para tentar extrair o que precisa, sim. para tentar dar uma orientação. Uhum. Interessante, bacana, joia mesmo. Gostei, viu? Pessoal, O negócio é power. é. Para E comprovar é uma isso, chave muito legal. Eu às vezes, tiro assim, faço uma mentalização de manhã e tiro assim um arcano para o dia de hoje. A energia de hoje tá nessa direção, sabe? E é engraçado porque te ajuda mesmo a. Porque não é assim, né, não é essa ideia que as pessoas têm de vai dizer exatamente o que vai acontecer, mas você entende qual que é a energia, a tônica do dia, né? E aquilo te entendi. ajuda a te dar um encaminhamento. É isso que E dá umas é. epifanias, dá umas. E isso é o legal também, né? Porque Isso aí que é você levar a coisa a sério, tem o gostar. desenvolvimento. O teu conhecimento te ajuda a fazer isso. Isso, A tua experiência. E também a tua ética. E tudo sim. isso. Com certeza. Minha querida, uma mensagem para os admiradores, estudiosos e praticantes de tarô. Algo que também sirva de alerta. Assim, para a gente sacramentar. O que você tem Eu guardado acho, aí? eu acho o seguinte, né? Acho que vale sempre ter a dúvida de que a gente não sabe tudo, ter a dúvida e a humildade, né? De entender que a gente sempre vai ter dúvida e sempre. Não é que a gente nunca está pronto, né? Mas que a gente sempre pode aprender um pouco mais. Eu acho que essa é uma questão que eu acho que é importante. E é sempre procurar informação nova, sempre procurar se aperfeiçoar, seja com livro, seja com curso, seja. E aí também procurar cursos e livros que tenham relação com aquilo que você acredita, porque também não adianta você ir atrás de um curso, né? Ou de um manual de tarô, né? Que seja falcatrua, ou seja muito mercenário, vamos usar essa palavra que eu acho que talvez seja boa, né? Sim. Então, acho que é importante isso, manter manter e saber que você precisa sempre aprender, né? Que a gente não sabe tudo e que a gente sempre pode aprender um pouco mais.
E eu acho que a gente falou bastante disso, né? Mas ter sempre um trabalho pautado pela questão ética, né? Pela questão de entender que você está lidando com a vida de outras pessoas. Porque pode parecer que é só um jogo de cartas, muitas vezes, né? Ou que é só uma consulta, eu só tiro ali, tal carta é tal, né? Uso palavras-chave, mas você está lidando com a energia da outra pessoa, você está lidando com a vida da outra pessoa, e isso impacta de alguma forma, né? E aí eu acho que quem lida um pouco com a espiritualidade sabe, eu acho que da responsabilidade disso com o outro e com a gente mesmo, né? Porque volta, se a gente faz bobagem, volta também, né? Com Então, acho que certeza. essa é uma questão que é importante. Muito bem. Eu acho que existem coisas assim que são chaves na humanidade, no nosso conhecimento, isso já desde, historicamente falando. Você falou, lida com espiritualidade, o tarô é uma ferramenta, Sim. né? Você vai trabalhar com uma apometria, por exemplo, é outra situação que você também tem que ter um cuidado, porque você está lidando com questões difíceis. Então, Uhum. tudo isso que a gente que se faz dentro da espiritualidade, você tem que ter um grau, o teu grau de responsabilidade tem que ser bem desenvolvido. E você passa essa confiança, essa imagem. Mas, com certeza, ainda não é brincando aqui o teu ganha-pão, Não, não. né? Mas é exatamente. E você sabe que isso é importante. Isso é Sim. importante. Esse conhecimento que você adquiriu e você continua adquirindo vai ser de grande valia para você lá na frente. Você pode ter certeza disso. Para o teu bem e Sim, para o bem tomara. dos outros. Sim. Você sabe do que a gente está falando Uhum. com relação a esse tipo de coisa. Quando se leva a sério uma coisa, isso vale para tudo, o retorno vem. É que nem quando você comprou o livrinho. Ah, não Aham. é para mim. Eu não sou capaz de ler essas coisas aqui, deixou lá. Veio, uma hora vem. Uhum. Sim. Muito interessante. E é engraçado o quanto é muita informação e vira e é automático, né? Agora é automático. Exatamente. É intuitivo. Parece que o teu Uhum. HD está sendo carregado de um jeito que você Isso. não. Você fala assim, ué, como é que Uhum. veio isso? Veio. Pronto. Isso. Uhum. Veio, tá aí. Ah, mas como é que você sabe? Eu sei, Uhum. né? Uhum. Quem trabalha com mediunidade, com trabalhos mediúnicos sérios, mas como é que você sabe tal coisa, né? Veio para mim. Uma coisa que eu, inclusive, eu posso falar sobre isso. Uhum. Se eu não pudesse falar, não estaria nem falando. Aí Sim. vem o quê? A ética, Uhum. responsabilidade, essas coisas que vai falar, Deus me livre. Sim. Mas, muito obrigado. Eu que Olha, agradeço. foi de grande valia a tua presença aqui com relação a esse assunto. Um assunto que mexe. E tenho certeza que Mexe. muita gente vai gostar desse negócio aqui. Vai Espero que gostar e... sim. com certeza. Obrigado. E, como eu falei no começo, tive outra ideia, mas depois eu te falo. E é Tá bem bom. provável que você volte aqui, viu? Então tá bom. Lá na frente, de acordo com a tua disponibilidade. Tá bom? Sim. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal, pela audiência. Não esqueçam de clicar lá no joinha, se acharem que é joinha também, não vou forçar a barra, né? E quem não está inscrito no canal, se inscreva para dar uma força aí. Isso aqui não é monetizado, isso aqui é feito com amor e com prazer ao mesmo tempo. Tá bom? Beleza? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau.